Estou meditando aqui na palavra de Deus e quero compartilhar com vocês. Você sabia que as nossas falhas, os nossos erros, pecados que cometemos, adquirimos as consequências? A Bíblia está cheia de relatos de homens de Deus que fraquejaram, caíram, se levantaram, passaram por tribulações, uns suportou, outros fraquejou, outros sofreram as consequências devido à desobediência, devido ter andado por caminhos errados. O pecado nos atrai às consequências. E o pecado consumado gera a morte, uma morte espiritual e muitas das vezes a morte física. Meditando na palavra, eu vejo no capítulo 5 de Lamentações o sofrimento do povo de Jerusalém, sendo escravizado. Meus irmãos, é muito forte, meus irmãos. Eu quero compartilhar com vocês. Ouça e reflita. Passe a refletir no que eu vou ler. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu. Considera e olha para nossa humilhação. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro bebemos. Olha só. A nossa própria água pagamos para beber. Por preço vem a nossa lenha. A nossa lenha pagamos. Olha só a injustiça. Olha só que sofrimento adquirido pela desobediência. Isso é as circunstâncias da desobediência. Olha só que coisa tremenda. Estava meditando, eu digo, rapaz, eu vou compartilhar. Quantas pessoas estão bem perante os olhos de Deus, firme na presença de Deus, mas às vezes as circunstâncias da vida, uma tribulação, desanima, nos afraca, paramos de orar, paramos de jejuar, de meditar nas Escrituras. E muitas das vezes o pecado nos atrai umas consequências de sofrimento. Olha aí, ó, o que o povo de Jerusalém estava passando. E o profeta aqui, ó, do livro de Lamentações, acredito eu que era Salomão, Lamentações, citando em palavras para que ficasse de orientação para nós, nesses dias que estamos vivendo. Aí aqui ele diz assim, ó: os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Os perseguidores, ó. Estamos cansados e não temos descanso. Submetemos-nos aos egípcios e à Síria para nos fartarem de pão. Olha só, estão submetidos aos egípcios e à Síria para poder ter o alimento. Estão cansados de tanto trabalhar. Estão cansados de ser escravo. Nossos pais pecaram e já não existem. E nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós e ninguém há que nos arranque das suas mãos. Com o perigo de nossa vida obtemos o nosso pão.
por causa da espada do deserto. Nossa pele está abrasada como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião e as virgens nas suas cidades de Judá. Com as suas mãos enforcaram os líderes e os velhos não receberam honra. Os jovens são obrigados a trabalhar no moinho e os meninos tropeçam debaixo das cargas da lenha. Os velhos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Cessou a alegria do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, pois pecamos. Por isto, desanimou o nosso coração. Por isto, se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, ó Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração e em geração. Porque sempre te esqueces de nós? Por que nos desamparaste por tanto tempo? Restaura-nos, ó Senhor, a ti, para que retornamos e renovamos os nossos dias como dantes. A nós, que nos tenha rejeitado totalmente e esteja sobremaneira irado contra nós. Então, o pecado, ele nos atrai às consequências. O profeta aqui, ele clama. O profeta aqui, ele fala de um fato do que está acontecendo sobre Jerusalém, devido ao povo ter desandado. É forte, meus irmãos. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Que eu estou segurando aqui com a mão. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Miqueias, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 11. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Ó meu Deus, me ouve. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Isso são pessoas que se alegram com sua queda. São pessoas que se regozijam, se alegram, porque você caiu, se enfraqueceu, se afastou da presença de Deus. Existem pessoas assim, com coração maldoso, que não se contenta de ver uma pessoa que era matador e se converteu a Cristo, uma pessoa que usava droga e deixou de usar, uma mulher que era prostituta não se prostitui mais. Isso são pessoas que se alegram com a sua desgraça, mas não se alegra quando você sai do erro, do caminho pecaminoso. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, eu me levantarei. Oh glória! Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia! Sofrerei a ira do Senhor,
Era o que o povo de Jerusalém estava passando, o sofrimento da ira de Deus. Devido à desobediência, o povo tinha adquirido as consequências do erro, do pecado, estava sofrendo a ira de Deus. Olha só o que o profeta Miqueias diz: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz. Eita, glória a Deus, trará a luz. E eu verei a sua justiça. Deus, ele vai te levantar no tempo certo. Deus, ele vai te levantar no tempo certo. A minha inimiga verá isso, e a confusão a cobrirá. Quando Deus te levantar, aqueles que se regozijavam, aqueles que se alegravam devido a você ter caído, eles vão ficar perturbados sem ter entendido, porque Deus pegou na tua mão e te levantou. Ficarão confundidos. E ela que me dizia: onde está teu Deus? Os meus olhos verão a sua queda. Olha só, aquela que se regozijava com tua queda, Deus vai fazer ela ficar confundida quando você estiver de pé, porque Deus, ele vai te levantar, e aquela vai ser abatida. Ela vai ser abatida. Ele vai ser abatida. Quando ela for abatida, não te regozijes. Não diga. Existem pessoas que quando quer o mal da outra, que vê ela sofrendo as consequências, fica dizendo: bem feito, queria meu mal. Não faça isso. Vou dar uma orientação espiritual para você. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, em Provérbios, capítulo 24. Olha só, 16, 17 e 18. Pois 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios são derrubados pela sua calamidade. Quando teu inimigo cair, não te alegres, nem quando ele tropeçar se regozije em teu coração, para que o Senhor não veja, e isso seja mal aos seus olhos, e dele desvie a sua ira. Meu irmão, você está vendo o seu inimigo passando por dificuldades e por provações? Você está vendo o seu inimigo sofrendo as consequências do que ele adquiriu? Não te regozije em teu coração. Não te alegres com isso. Deixe na mão do Senhor. Agora ela será pisada como a lenha das ruas, como a lama das ruas. E o dia da reedificação dos teus muros virá naquele dia. Será delatada grandemente o teu termo. O Senhor, ele vai te levantar e você vai sorrir, vai se delatar a tua boca em risos de alegria, porque foi chegado o fim do teu sofrimento. Meus irmãos, muitas das vezes a gente adquirimos as consequências de nossos erros. Mas o Senhor, ele é fiel e justo para nos fortalecer e nos levantar. Jamais ele vai nos desamparar. Não existe ninguém perfeito. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz aqui, Zacarias, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Olha só. Contra o pecado e a impureza. A fonte é Jesus Cristo. Ele é a fonte.
A gente pode ter o entendimento de Jesus com a samaritana, quando ela estava tirando água lá no poço de Jacó. Capítulo 4 de João, versículo 13 e versículo 14, ele diz assim: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, a água do poço de Jacó. Versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Cristo é a água. Cristo é a fonte. Deverás, a água que eu lhe der, será nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Eita glória! É Ele, meus irmãos. Quem sabe se você não está com sede, andando por esse deserto, peregrinando por esse mundo. Somos dependentes dessa água que jorra da fonte. Deus, Ele vai te fortalecer. Quando em cativeiro te levaram de Sião, Ouça esse hino. os sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar. Deus, Ele vai te fortalecer. Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do destino de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Deus, Ele vai te fortalecer. Aqueles que ficaram rindo de você quando você fraquejou, quando você caiu, vão ficar perturbados, sem entender, porque você voltou para a presença. Você voltou a tomar da água da vida, aquela água que jorra da fonte. Deus é fiel. Por mais que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Deus abençoe a sua vida. Se cuida, meu irmão. Se cuida, minha irmã.